Muito boa tarde a quem nos acompanha em casa, a quem nos assiste. Muito boa tarde, vereador Marcos da Rosa, meu relator. Boa tarde, presidente. Boa tarde ao vereador Gilson, secretária de Educação, e às demais pessoas que o acompanham também, que compõem a equipe na secretaria. Muito boa tarde, meu vice-presidente, professor Gilson. Boa tarde a todos. Muito boa tarde, minha secretária. Tudo bem? Como está você, Patrícia? Tudo certo? Boa tarde, tudo certo. Pode falar de novo. A hora que está vermelhinho aceso aqui, olha ali atrás. Aí. Boa tarde, tudo certo. Muito boa tarde, Sandra, tudo bem? É um prazer tê-la aqui. Também o Mauro, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos do Executivo. Então tá, damos por aberto a reunião da Comissão da Educação, Saúde, Esporte e Lazer nessa tarde. Primeiramente, eu passo o professor Gilson, o vereador Gilson, tem umas perguntas para serem feitas e pautadas para a secretária da Educação, mais precisamente para o seu Mauro, certo? Sobre as escolas, CIs, é isso, Gilson? Sobre os nossos tiozinhos, nosso zelador, não é isso? Passa a palavra para o professor Gilson. Na verdade, vereador Zeca, nós temos, né? O senhor também, o vereador Marcos da Rosa também, chegou até eles também. Como está funcionando a situação dos zeladores? Nós, obviamente que eu ainda falei para a secretária, conversando com ela, que está 30 dias, não tem 30 dias ainda de execução do serviço? Deu 30 já. Já fechou 30 dias, e a gente sabe, obviamente, que tem uma questão de adaptação, mas como a gente acaba recebendo algumas demandas, as pessoas falam, enfim, falam porque ainda é cedo, e eu entendo isso também. Mas a gente precisa realmente, né, eu falei com o presidente, nós conversamos aqui, que é importante ter esse monitoramento, e até conversei com alguns fiscais da Orcali também, até pelo contato que eu tinha anteriormente com alguns, para saber como é feita essa filtragem, enfim, para saber exatamente como está andando, se tem escola que às vezes precisa de 2 dias a mais, ou escola que precisa de para ficar fixo, tem CIs que precisam de alguns serviços, enfim. Quem é que está filtrando isso junto aos fiscais? Porque eu questionei os fiscais, eles estavam meio perdidos, tudo bem, eu falei, eu sei que é o começo agora, mas para a gente realmente ter esse entendimento da funcionabilidade dos serviços prestados pela zeladoria. Então, na verdade é um novo contrato, né? Todo o processo, quando ele é novo, ele precisa de uma adaptação, e uma das maiores reivindicações das APPs e das diretoras era a fragilidade do nosso antigo perfil do zelador, né? A gente não está aqui falando de pessoas, mas as atribuições. A gente tinha uma zeladoria onde não poderia fazer limpeza de janelas, não poderia roçar grama, não podia limpar calhas, e a maior dificuldade da direção e da APP era o zelador, a vontade que retornasse aquele zelador que antigamente as escolas tinham, onde era aquele senhorzinho que fazia tudo. Então, quando a gente rescindiu o contrato com a URB, a primeira preocupação da Secretaria de Educação, e até foi um pedido, né, da Casa Legislativa, era um pedido que o próprio grupo da associação trouxe através do vereador Gilson, que fosse uma pessoa que pudesse fazer isso, seja trocar um trinco de uma porta, pequenos reparos, que muitas vezes a gente tinha que chamar alguém para realizar. Então, a gente teve muito cuidado e muito zelo quando a gente foi fazer o termo de referência, para contemplar que essa pessoa pudesse fazer tudo. Então, hoje, o novo contrato, depois o Mauro vai poder também colocar como se dá essa divisão, mas o novo contrato, ele contempla tudo e mais um pouco. Então, vai desde uma pequena pintura, desde varrer, desde limpar, pode subir no segundo piso, a gente tem unidade de 2, 3 pisos e não podia fazer a limpeza. Então, enquanto termo de referência, a gente está com um guarda-chuva muito maior do que a gente se tinha na realidade hoje. Tem fragilidade? Tem. Né? Dizer para vocês que está perfeito, não está, porque a gente tem que ajustar. Em números, eu até desafiei a minha equipe para a gente encaminhar na semana passada uma pesquisa, porque a gente só pode trabalhar a partir da pesquisa, né? E uma pesquisa muito rápida, online, que a gente consegue fazer. A minha equipe solicitou 45 dias e eu acho que é plausível, até porque o começo ainda a gente precisa, um mês é pouco, mas em número de e-mails, né, o que seria hoje o e-mail? O contato da direção da unidade, que ela faz um reclame para a Secretaria de Educação. Nós tivemos semana passada essa semana nós tivemos mais um. Isso não significa que só sejam 2 escolas ou 2 unidades que estão descontentes, mas registrados seriam essas 2. Mas, sem dúvida, a comunicação ela tem que melhorar.
A gente sabe que os supervisores que hoje respondem, o que facilitou também é porque quem faz a limpeza faz a zeladoria. Então, o próprio fiscal, ele já tem essas duas referências, né? Então, temos a certeza e queremos acreditar que daqui mais ou menos 15, 30 dias a gente não tenha mais problema. Mauro, se quiser colocar também sobre o número, dias... Inicialmente eu gostaria só de esclarecer o seguinte, que o contrato que a URB mantinha com o município, ele já era um serviço de zeladoria, em que pese que havia uma descrição e uma previsão de um profissional, o contrato em si não era um posto de trabalho, assim como o contrato de limpeza interna que a Orcali mantém com o município, não é um posto de trabalho. Esse contrato ele é um conceito de serviço. Então, se comenta muito em relação a isso. Há uma previsão no contrato de que a empresa tem que manter um profissional, que é o profissional de referência, mas em nenhum momento é dito que é esse ou aquele, porque os serviços, eles são serviços típicos de zeladoria. Inclusive, algumas empresas questionaram, porque, segundo, não estaria no Código Brasileiro de Ocupações, o que não procede. Quando olhar a definição de zelador, inclusive, de zeladoria dentro do Código, eles são serviços dessa natureza que envolve também pequenos reparos. Ele tem esse perfil, então a empresa pode executar o serviço por pessoal direto, ou por equipe de revezamento, ou por equipe volante. E que é caso típico, eu não preciso de alguém roçando o tempo todo dentro da escola, mas eu preciso do serviço prestado dentro da escola. Algumas dificuldades advêm de que ainda continua sendo pensado dessa maneira. Hoje de manhã, por exemplo, tinha um problema de energia elétrica numa unidade escolar, e aí a orientação que eu passo: primeiro tem que acionar a equipe da Orcali, porque se é simplesmente ligar um disjuntor, me parece que era o caso, eles podem, o próprio zelador ser preparado para isso, vai trocar uma lâmpada, trocar uma fechadura, fazer trocar uma torneira, isso tudo ele está habilitado a fazer. O serviço em si prevê essa possibilidade. Agora, ele precisa manter uma pessoa para isso dentro da escola? Não, ele pode trabalhar com uma equipe volante. Eu até concordo contigo e realmente vejo que a gente até confundiu aqui serviços e o zelador fixo, não tem problema. A minha preocupação é realmente o monitoramento com o tempo de resposta. Você citou a questão da falta de energia elétrica. Na situação que aconteceu ali. É o tempo de resposta, que essa comunicação que eu falo, que nós nos preocupamos, né, vereador Marcos, que é de acionar o serviço. Porque se funcionar desta forma, né, não tem problema aqui, mas tem que funcionar o tempo de resposta. Deu um problema aqui, a roçada ela tem que ser mantida num cronograma. Quem está fazendo isso? É o fiscal da Orcali mesmo? Ok, a gente já viu que funciona, eu já conheço o modus operandi da Orcali. Mas é o tempo de resposta que me preocupa. Quebrou uma fechadura, ele não está lá hoje. Eu não quero esperar 2 dias para que ele volte para poder fazer o serviço lá. Porque, às vezes, 2 dias, por mais... Eu estou falando aqui de um serviço básico, que é a troca de uma fechadura, mas pode ter outras trocas para levar 2, 3 dias para a volta. Porque daí também tem outra situação. Aquela tu falou do serviço. Então, se é o serviço, não é o fixo, então também não importa se ele vai estar... o meu dia aqui é segunda. Isso. Porque eu vi que elas, na conversa, eu vou ter segunda e terça aqui. Daí, segunda e terça aqui, mas tudo bem, tá. E aí, se der um problema na quarta, na quinta e na sexta, né? Vai ser, ela soluciona, chama, vem rapidamente, ou tem que esperar? Imagina, né? Acontece alguma coisa, ela só vem na terça, segunda e terça, aí vai esperar até a outra segunda-feira. Às vezes, o encanamento, alguma coisa, não dá para esperar. A minha preocupação é essa, o tempo de resposta. Que ele realmente, vocês fizeram, e aí é fantástico a forma como foi feita, o termo de referência foi até eu achei que não iam conseguir achar. Como a Orcali já tem todo uma... Por isso que aquele dia eu te falei, a Orcali vai ganhar. Não é porque eu prefiro a Orcali ou nada, é porque pelo sistema que já está montado a Orcali dentro, é o único que ia ter já ia teoricamente diluir o seu custo, porque já está montado dentro da própria UCI, da escola. Então, teoricamente, o custo dela acaba baixando e ele consegue prestar o serviço. Se pegasse uma outra empresa, já teria dificuldade, porque teria que montar toda uma estrutura em si. Se me permite só, claro. Uma dos objetivos é o seguinte: quanto menos prestador de serviço eu tiver dentro da escola, melhor. Então, nessa forma, nessa possibilidade, eu tenho a vigilância eletrônica, a limpeza interna e a limpeza externa. Então, eles estão concentrados num único prestador de serviço. Esse contrato que está em vigor agora é um contrato emergencial por 6 meses.
eu tenho até o final do mês tem que disparar o novo processo para ser o permanente. Então, nessa avaliação, por isso que eu até pedi à secretária, porque me parece que é um pouco, assim, nesse momento ele traria poucos elementos, mas ao longo desse período nós estamos avaliando, inclusive com relação à própria empresa, a capacidade dela prover o serviço. Nós incluímos serviços, por exemplo, poda de árvores, que pode, onde termina a poda e começa a derrubar um corte completo de árvore. O que ele pode fazer ou não? Assim como também a questão dos serviços, por exemplo, de manutenção elétrica. Então, na informação, na orientação que nós já passamos, eles já têm esse esclarecimento. Então, por exemplo, os pequenos reparos de instalação hidráulicas e elétricas sanitárias, bem como os pequenos serviços de reparo de marcenaria, pintura, acima citados, são aqueles de menor complexidade que não exigem preenchimento de formulário de anotação da responsabilidade técnica, RT. Então, nós vamos balizando com a empresa, até porque dentro da secretaria eu tenho outros prestadores de serviço que podem me atender. Então, se é uma situação mais complexa, que, por exemplo, eu preciso mexer na rede, e não é só uma troca de lâmpada, eu posso acionar a SLM, que vai dentro do contrato que ela tem conosco, que ela pode fazer, o encanamento, assim por diante. No caso da árvore, até um pedaço é interesse da própria empresa manter, porque isso diminui o custo dele. Então, por exemplo, se roçar na rotina, ele não precisa ter muito custo para remover o resíduo, ele não precisa levar entulho, nada, o que diminui o custo dele. Então, ele prestar o serviço bem feito é fundamental para a empresa, porque diminui o custo. E também o seguinte, porque no final do mês o pagamento é por área limpa. E na medida que a gente está implementando o sistema, a direção da escola que vai certificar o serviço prestado ou não. Se diz que não prestou adequadamente, ou se refaz ou não se paga. É diferente de hoje, porque hoje você praticamente agora nós não tínhamos muito controle sobre isso. A URB não prestava o serviço e eu não podia fazer nada. Eu tinha limitação. Exatamente. Hoje não. Hoje, objetivamente, a empresa sabe que não prestou serviço, nós não vamos pagar. Não, em questão de gestão, isso realmente foi um divisor de águas aqui, não só na secretaria, como na gestão pública mesmo. Mas a minha preocupação é exatamente essa, a operacionalização disso internamente. Quem é que faz isso? A resposta, agora a questão da poda de árvore, né, vereador Zeca, o senhor vai ter a vida facilitada. Né? O diretor tem que fazer a gestão interna, mas lá dentro do CI, é o fiscal. Não, é muita coisa, mas não né? vai ser a secretaria. A empresa está acordado, tudo certinho com a empresa, que é o seguinte, a responsabilidade ela tem não só o pessoal, como tem a fiscalização. Sim, de operacionalizar isso. Então, toda vez que algo sai, ou que há uma reclamação, seja dos servidores da Urcali ou do fiscal, dizendo que aquilo não está no contrato, primeiro, eu volto ao contrato. O tempo todo eu volto ao contrato. Segundo, eu chamo a empresa, passo inclusive essas orientações, essa questão da comunicação, a necessidade de que eles se comuniquem com os seus colaboradores, com os seus funcionários, nesse sentido. Então, quando chega lá, é comum chegar lá na escola, aquela senhora, aquele senhor que está trabalhando lá, e dizer assim, isso não é minha responsabilidade. Ele tem que se entender com a empresa. Também diferente, nós estamos acostumados na gestão, é uma estratégia, uma maneira de prestar o serviço assim, de que tudo tem que reportar para a Secretaria de Educação. Eu estou trabalhando diferente, eu vou estruturar todos os serviços e vou monitorar de tal sorte que tudo aquilo que não precisa vir na Secretaria de Educação não deve vir. Hoje de manhã nós estávamos na reunião que eu dizia o seguinte, essa relação da escola com os prestadores de serviço tem que ser mais direta possível, porque se eu coloco intermediários, eu aumento o tempo de atendimento de resposta. O que eu tenho que fazer? Adotar mecanismo de monitoramento para saber se aquele serviço está sendo feito na qualidade, na quantidade, no tempo, enfim, de modo que eu possa garantir a qualidade, aquilo que eu preciso fazer. Mas eu não preciso intermediar tudo, porque intermediar tudo eu não consigo. Por exemplo, na agenda de roçada, na programação de roçada, nós estávamos com o hábito de trazer tudo para nós combinávamos e combinávamos com a urbanizadora para ir lá fazer. E nós ficávamos o tempo todo intermediando. Nós não agradava nenhum nem outro. A URB reclamava dessa escala e a escola também. Hoje não. Eu digo, vocês têm que se entender, porque se não houver o serviço, primeiro, não vou pagar, segundo, vou exigir que faça. Na verdade, né, Mauro, a gente está corresponsabilizando o diretor, porque o diretor ele tem essa visão lá na unidade, o que realmente gestor, precisa. Na verdade, né? Chamá-los de gestor, né? Porque agora eles vão ser gestor de verdade, né?
chamá-los de gestor. Isso é. Não, é que a palavra diretor agora tem que mudar. Então, assim, como é que a gente vai fazer essa avaliação? Ouvindo eles. Sim. E daí nós vamos ter que ter o registro deles. Por quê? Não cabe à Secretaria de Educação, porque o termo diz, tem que dar conta do serviço. Se o homem, como você colocou, o senhorzinho vai lá na segunda e na quinta, se acontecer, geralmente, vai precisar de uma parte hidráulica. Talvez essa pessoa de terça e quinta não dá conta de fazer isso, mas o termo prevê que a empresa tem que fazer. Tem que fazer. Ela tem que acionar o fiscal, é a comunicação da diretora com o fiscal da Orcali que tem que acionar o serviço. Não aconteceu, aí vem a intervenção nossa. Mas ela tem esse contato direto e antes não. A gente vinha para nós falava com o fiscal, aí ficava até aquela coisa, o que a secretaria pede se faz. E não, as diretoras têm que ter o direito garantido. E eles vão sentir no primeiro pagamento que não vai ter, né? É por isso que eu estou dizendo, gestor, né? Agora tem que colocar na cabeça destes diretores, os novos, tem eleição esse ano, que eles não serão mais diretores, e sim serão gestores. Que é o que a gente tem que eles vão ter. Eu defendo muito a autonomia da unidade escolar, inclusive para essa finalidade, né? Hoje também nós conversamos sobre a Risotolândia, ali a alimentação escolar, que também é terceirizada. Uma vez que está definido o cardápio, a execução do serviço é rotina. Agora, a obrigação de acompanhar, a primeira, não só do que está servido, se o cardápio está sendo cumprido, se a higiene, se todo o atendimento ali está sendo feito adequadamente, é da direção da escola. Ela pode delegar alguém, ela tem como se organizar para isso. E nós, paralelo, também vamos fazer essa fiscalização. E no final do mês nós vamos ficar, está tudo certo, foi fornecido serviço, foi atendido adequadamente, se paga. Assim, até para a gente esclarecer, né? A gente não pode generalizar. Nós temos diretor e diretor, gestor e gestor. Agora, o que não pode acontecer numa visita da Secretaria de Educação, quando eu vou para a cozinha, nós conversávamos isso hoje pela manhã, e daí eu pergunto para a cozinheira, muitas trocas, rotatividade, não sabe que a gente é a secretária de Educação, ou que é o CAI, o conselho. Como é que está a fruta e verdura? Está faltando. Era para ter vindo isso e veio isso. Então, onde é que está o diretor? Primeiro que o diretor não pode assinar nota. Se vem um número faltante, ele não pode assinar nota. Faltou 1 quilo de carne, não veio a qualidade, o fornecedor de entrega, basta um diretor não assinar nota, ele não ganha nada. Não recebe. Então, eu vou pegar um exemplo, quando eu era diretora lá do Daniel Bressanini. Eles deixavam o Daniel Bressanini para a última entrega. Não, aqui é a última entrega. E daí, quando eu devolvi e não assinava, eu me recordo que o fornecedor já disse, não, que nós vamos mudar. Porque nós vamos fazer o primeiro, porque ela vai lá no caminhão e vai fazer a troca. Uhum. Mas quando o gestor tiver essa consciência que se ele não assinar o recibo, ele não vai receber de nenhum. Então, quantas vezes eles tiveram que voltar? Então, cada vez mais, e daí hoje pela manhã, as próprias diretoras de ensino colocavam na reunião para o grupo da PP, cada vez mais fazer com que esse gestor cobre da empresa. E se não acontecer, tem que cobrar da Secretaria de Educação, porque é pago e é muito bem pago. Vereador Marcos da Rosa, alguma? Então, a nossa preocupação maior realmente era essa, o tempo de resposta. Esse assunto chegou na nossa comissão de educação. Uhum. Por isso que eu falo que o melhor caminho sempre é o diálogo, né? A gente chega num entendimento aqui e quando as pessoas nos questionarem, professor Gilson, a gente sabe o que falar. Que, na verdade, essa mudança, óbvio que vão continuar existindo problemas, sim, que vão ser sanados mais rapidamente ao longo do tempo, principalmente depois desse contrato emergencial. A preocupação maior, como eu disse, quando chegaram as reclamações até nós, é que eles estavam acostumados com aquela pessoa fixa na escola, né? Agora a gente não vai ter mais isso, tal. Ou seja, é um rompimento, né, com essa antiga forma. É uma mudança de cultura. Exatamente. Uhum. Que, na verdade, a tendência, pelo menos é o que nós estamos vendo aqui, a tendência é melhorar, né, vereador Zeca? Positivo. Ali existe também algumas reclamações que eventualmente retornam, elas são decorrentes do seguinte: aquele servidor que estava lá, ele cumpria uma série de atividades que não eram do seu cargo, sim, nem do cargo original, nem do contrato, e que eles, digamos assim, estava cômodo e passou a fazer falta na rotina da escola, por conta que esse serviço não tem previsão para esse atendimento. Uhum. Então, ele varia desde fazer brinquedos, tinha que fazer pergolado, tinha
o que cuida dos alunos lá que vai receber fechar, enfim, esse serviço realmente ele não está previsto no contrato, porque não é um serviço tipo de zeladoria. Então, eventualmente lá à frente nós temos que rediscutir a estrutura da unidade escolar, frente a como prover esses serviços, né, ou profissionais para essas atividades, isso até pode ser discutido, mas ele não tem a ver com esse contrato nem com esse serviço que nós estamos atendendo hoje. Bom, eu peço autorização para o professor Gilson, para o Marcos, para trocar um pouquinho o assunto agora, se possível, e falar sobre as creches. Nossa secretária, tinha uma creche na última reunião que estava com 98%, 99% pronta para ser entregue. E eu queria que você falasse sobre as creches, porque você sabe que aumentou a demanda, aumentou a fila, como todos nós soubemos, parlamentares soubemos, a comunidade, a população sabe, claro, a secretária está por dentro do que eu estou falando, que aumentou a fila, em número aumentou das vagas de creche, procura por creche, vamos falar assim, e como é que está a situação das creches que tem que ser entregue? Pelo menos 3 iriam ser entregues esse ano, não é isso? Olha, segundo, tudo garante que todas serão entregues esse ano. Se não houver algum não repasse do governo federal, elas terão que ser entregues esse ano. Quando o senhor coloca 99%, esse 1% seria só a parte da documentação. Hoje o governo federal, ele não... E daí eu vou dizer que isso é muito importante, porque não só o patrimônio público, mas qualquer patrimônio, hoje a gente tem muito, não só escola, CI, que não tem toda a documentação que deveria de ter. Então hoje o FNDE, o governo federal, ele não deixa iniciar sem ter toda a documentação. E o que seria essa documentação? Depois o Mauro pode colocar desde a BITS, desde toda a parte de bombeiro, e hoje a gente corre contra o tempo de fazer um plano de ação para regularizar as outras unidades. Isso não vai acontecer só com essa, que estaria 100% se não fosse a documentação, com as outras também. No nosso cronograma, se não houver atraso do governo federal, e deixar bem claro que não tem atraso, não está tendo atraso do governo federal nem do municipal, conforme é feita a medição, é feito o pagamento, até outubro, né, Mauro? Dentro do nosso cronograma, outubro, tem que estar com o prédio entregue. Daí começa a regularização da parte documental. Mas, secretária, você sabe que, claro que não é culpa tua nem nossa aqui, mas a prefeitura não tem a BITS. E funciona, certo? A sua secretaria não tem a BITS. E funciona. Então, vamos falar o português, nós temos muitas coisas hoje em Blumenau que não tem a BITS e funciona. Eu sei que é a exigência do governo federal. Eu sei que é a exigência do governo federal. Mas o que nós temos que fazer? Nós teríamos que estar iniciando antes de outubro o pedido da documentação, eu que sou bombeiro e sei, até para serviço fim, atividade SAT, está podendo fazer a vistoria antes do prazo, porque se não esperar até outubro, entra 30 dias na fila do ABITS para depois a demanda passar para ser vistoriada. Você sabe que às vezes por causa de alguns detalhes não pode estar aprovando volta, e volta mais 30 dias. Aí quando vimos vamos estar Natal e chegou ano que vem de novo, minha preocupação é com as crianças, com a demanda, é com a comunidade. Minha preocupação aqui é sim com aquela mãe que quer trabalhar e precisa trabalhar. Quero agradecer aqui a presença do Hermínio, assessor do vereador Adriano Pereira e da Edith, que se faz presente também. É um prazer tê-los aqui conosco. E voltando ao assunto, quero dizer que, viu o meu amigo Marcos da Rosa e o professor Gilson, se deixar para cima da hora, outubro não inaugura até dezembro, gente. Não inaugura, eu estou falando que a lei não vai conseguir. Não, a gente pode colocar, o Mauro tem ido pessoalmente até o bombeiro, acho que é importante você nós colocar. Nós temos um plano de trabalho para regularizar todas elas. Nós temos uma situação de que colocar em funcionamento na situação que está aí, eu não consigo dar o recebimento definitivo da obra junto ao FNDE. E a partir dali uma série de problemas dessa natureza. Então nós já protocolamos todos os projetos preventivos no bombeiro, já estamos trabalhando, a expectativa é que no máximo 30, 60 dias nós recebemos todos os documentos básicos e também a gente consegue o ABITS dessa unidade que já está pronta. E progressivamente, a partir de final de junho, início de julho, começa a ser terminadas as outras, né? E todas elas, de certa forma, na mesma condição. A partir dali, a questão de como viabiliza a ocupação e é colocada em funcionamento.
Quando chegar ali na faixa de setembro, outubro, provavelmente nós vamos chegar à conclusão que não é viável, é melhor aguardar para estruturar ela e iniciar no próximo ano. Mas, de qualquer forma, na medida que essas primeiras estão em condições, a ideia de já a partir do segundo semestre estar ocupada. E só ressaltar que a gente também depende da empresa. Hoje a gente tem dificuldade com a empresa. Não é só uma empresa que estão fazendo as 6 creches, são 4 empresas, delas cumprirem o prazo para medição. O que seria essa medição? A cada porcentagem de medição que eu posso encaminhar para o governo federal para receber, né? Como a gente já discutiu isso algumas vezes. E muitas vezes, né, a gente tem essa dificuldade, né, Mauro? E eu e a Sandra já sofria no passado. Por quê? Eles querem entrar com aditivo, a gente não dá aditivo, eles não têm dinheiro, eles pegam o maior número de obra que poderiam executar no município e daí não tem dinheiro para continuar. Aí o que vai acontecer? Aí a gente entra e a gente faz uma notificação. A notificação ele tem um prazo legal para entregar. O que aconteceu com a creche em Indaial? A creche de Indaial, a empresa parou no mesmo modelo nosso governo federal, não tinha mais dinheiro. Aí qual é a decisão do governo municipal? Ou vai notificar ou vai fazer uma nova contratação. Então, não estou dizendo que vai acontecer com a nossa, mas quando eu mencionei para começar a ficar pronta esse ano, depende da verba e depende que a empresa cumpra os prazos também para as medições, né? Professor Gilson. Duas situações. Eu já vi com os meus próprios olhos que o material, a mobília já está meio, pelo menos a boa parte já está comprada. Uhum. Depois tem a questão da contratação dos professores. Essa parte realmente eu já conferi pessoalmente, está sendo antecipado. E aí eu chamo a atenção na situação de realmente notificar esta empresa. Porque esse tipo de empresa ele deve ser notificado, feito possível para não participar de nenhum processo licitatório. E o que me assusta é que esse infeliz está participando já de um outro processo licitatório. Inclusive, tem como desclassificar esse camarada de uma vez? Enfim, essas notificações não ajudam em nada? Alguma coisa, Mauro? Porque assim, a gente tem que banir esse tipo de gente, esse tipo de empresa do serviço público. Nesses contratos, até a secretária conversou sobre isso comigo, eu argumentei de que, nesse momento, administrar, porque falta muito pouco. Entendo. Porque se eu fizer uma rescisão contratual agora com ele, pelo tempo da licitação, eu necessariamente vou ter que fazer uma nova licitação. Eu vou entrar numa batalha judicial que vai atrasar no mínimo mais uns 6 meses essa obra. Então, acho que está muito próximo, nós temos boas condições de determinar até a metade do segundo semestre essas obras todas, e não só dessa, das outras empresas também. Uhum. Quanto aos contratos novos e a possibilidade de ele estar assumindo um novo contrato, aí é uma questão bem pontual, aliás, porque é uma obra crítica também. Uhum. E nós já começamos a nos organizar para que no primeiro problema que houver, se for o caso, sim, já rescindiu o contrato. E daí você tem condição de chamar o segundo colocado e fazer isso. Então, há uma disposição e nós estamos organizados para isso. Nós estamos se referindo à escola Anita Garibaldi. Sim. Aqui tem um cidadão que deu problema na SCIs, que parou, e ele novamente já está em viés aí de ganhar não só esse contrato, ele vai conseguir continuar tentando ganhar outros contratos, e esse tipo de gente tem que ser banida de forma nunca mais deixar botar os pés na administração. Tem que ter mecanismos, obviamente, deve ter alguns mecanismos para fazer prova. Mas mais do que provas, eu acredito que vocês já devem dar junto, porque a gente já sabe quais são as empresas ruins. Então tem que mostrar, inclusive, no Ministério Público que esse camarada não tem condições de estar aí para não ter problemas, porque vai dar problema na escola, vai dar problema. Então a gente já tem que saber para... Certo. Mais uma pergunta? Não, isso aí, eu acho que não é porque existem outros imóveis ou outros prédios que até são ocupados pela administração pública por não terem a BITSE que vai se conseguir abrir essas creches sem a BITSE, né? Até porque é uma exigência do próprio contrato, né? Então, o governo federal, se não tiver 100%, ele não aceita mais. E a gente acompanhou também outras obras, até de pavimentações, enfim, lá na rua Professor Jacob Nachen, é um caso emblemático. Estava quase terminando já a obra e a empresa com dificuldades, e a gente ficava naquele dilema. Vai romper o contrato, e tem toda essa questão jurídica que pode surgir, esse embate, e também esse prazo, né, para contratar, para abrir licitação. Então, realmente é uma situação ruim, né, professor Gilson? O importante mesmo é que se desse para fazer, não dá para excluir de qualquer forma, mas se desse para fazer essa filtragem, com certeza as obras andariam mais rápido. Quando vê que o valor diminui muito da licitação, a gente já sabe que vai ter problema. Né, exemplo disso é as agendas. O ganhador ele ganhou por R$ 3,60. O que a gente exigia da agenda, não tem como fazer uma agenda por R$ 3,60.
e ele ganhou por esse valor. Então, quando ele entregou inferior e a gente devolveu tudo. Então, quando ele fez no que ele teria que entregar, o prejuízo dele, isso também não interessa a nós. Ele fez esse preço. Então, quando dá o ganhador da licitação, quando sai o valor, a gente já sabe, vai dar problema. Mauro, mais alguma? Não, eu reforço a decisão que nós temos dentro da Secretaria de Educação de fazer as obras dentro do que exige a lei, regularizar os imóveis todos, para não, nós estamos com situação que nós perdemos acesso a recursos até para manutenção e reforma das escolas, pela falta de regularização das obras, daqueles espaços públicos. Então, há uma decisão, nós nos organizamos para isso, estamos trabalhando dentro da limitação, seja de pessoal, de recursos, mas estamos trabalhando muito firmes nessa direção. E na medida possível, espero que até o final do ano que vem, que é a primeira etapa aí do que a gente tem de horizonte, nós temos a maioria das unidades escolares regularizadas. Então tá. Professor Gilson, eu agradeço. Quer falar alguma coisa, professor? Então eu agradeço a presença aqui da secretária, do Mauro, da Sandra, da Edith, do nosso vereador Marcos da Rosa, professor Dilson, que não falei, de todos aqui presentes aqui, o assessor do Adriano Pereira, que se faz presente aqui também, a todos. Então, damos por encerrada essa presente reunião. Muito obrigado a todos. Obrigada. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião da Comissão de Transporte, Tecnologia, Informática, Obras Públicas, Urbanismo e Defesa Civil, iniciando os nossos trabalhos. Consulto os senhores vereadores para a dispensa de leitura da ata da reunião ordinária do dia 2 de maio, encaminhada por e-mail. De acordo, presidente. De acordo. Aprovada. Colete de assinaturas. Matéria da ordem do dia. Projetos aprovados na Comissão de Educação. Projeto de lei complementar 1842, vereador Almir Vieira. Emenda, altera e acrescenta dispositivo no artigo 61 da Lei 2047, de 25 de novembro de 1974, com as emendas 1 e 2 ao projeto. Senhor presidente, demais vereadores, projeto de lei complementar 1842, subemenda 1 e 2, é isso, né? Elas tiveram, deixa eu ver aqui, parecer favorável da CCJ, encaminhamento de voto pela CCJ favorável, finanças também favorável e educação favorável, né? O projeto... na verdade, são duas supressões, né? As duas emendas suprimem a redação de alguns artigos que era por uma questão de constitucionalidade. É isso, Gabi? Isso. As subemendas também têm os pareceres favoráveis e que, de um certo modo, elas também suprimem, né? Altera o artigo 6º suprimindo, né? Eu voto de forma favorável, presidente. Marcos da Rosa? Sigo o relator. Também voto de forma favorável. Projeto de lei 1856, vereador César Sim. Emenda, acrescenta dispositivo ao artigo 3º da Lei Complementar 721, de 21 de agosto de 2009. Projeto de lei do vereador César Sim, 1856, que tem por objetivo... Dispõe sobre a Lei Complementar 721 de agosto de 2009, com base na lei federal, fica estabelecido prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, para o término do processo administrativo do PROCON. Eu vou pedir vista desse processo, senhor presidente. De acordo, vereador Marcos da Rosa? De acordo, solicitamos vistas. Projeto de lei 7.844.
Vereador César Sim. Emenda. Dispõe sobre o tempo de atendimento ao PROCON de Blumenau e determina providências conexas. Também vou pedir vista, presidente. Nada contra. De acordo. Aprovado. Vista. Projeto de Lei 7.843. Vereador Alexandre Matias. Emenda. Altera dispositivo ao artigo 1º da Lei 4.493, de 20 de julho de 1995. Projeto de lei do vereador Alexandre Matias. Adriano Matias ainda não aconteceu ainda, né? 7843. É emenda também, Gabi? Não, né? Sim, emendas. A condição de pessoa ostomizada é comprovada pelo uso de bolsa de colostomia, tendo seu problema de saúde, por carteirinha, identificação e credenciamento do município. Aí precisava fazer uma alteração na questão de carteirinha, ele fez a emenda, né? Retirando que ela precisa ser credenciável, ele suprimiu, e ela não vai criar nenhum tipo de ônus ao município com esse tipo de emenda. Teve os pareceres favoráveis tanto da CCJ quanto da Educação, e eu faço também aqui meu voto favorável, presidente. Do Marcos da Rosa. Da mesma forma, voto favorável. Da mesma forma, favorável. Projeto de Lei 7.847, vereador Bruno Cunha. Emenda. Denomina de Bia Van Hoff, praça localizada no bairro Topava Central. Presidente, essa é denominação de rua. Fechei, tá? Não teve nenhum parecer contrário, né? Praça, né? Bia Varros, localizada na rua Christian Willem Stark, com a rua Guilherme Schaff, número 25, na Itopava Central. O meu alemão é um alemão bem de português, né? E eu acho aqui a gente não teve também parecer contrário, tanto na CCJ quanto na... Deixa eu até confirmar aqui. Tanto na CCJ quanto na Educação e Finanças também teve o voto favorável. Eu também faço encaminhamento aqui de voto favorável, presidente. Da mesma forma, Marcos registro da Rosa. meu voto favorável. Também voto de forma favorável. Projeto de Lei 7.852, vereador Silvio Zimmermann. Emenda. Acrescenta dispositivo ao artigo 33º da Lei 8.362, de 9 de dezembro de 2016, para instituir o Dia Municipal do Remador em Blumenau. Presidente e demais vereadores, projeto de lei 7852, acrescenta dispositivo ao artigo 33 da lei. Vai faltar artigo para esse, vai faltar, né? Daqui a pouco artigo para incisos para essa legislação. Estamos aí de número 19. Não, então tem bastante ainda. Que cria o Dia Municipal do Remador. Esse dia realmente não existia aqui no município de Blumenau. Teve parecer favorável da CCJ quanto da Finanças, e quem sabe, né, a gente possa um dia criar aí um parecer favorável, voto de forma favorável, e criar, quem sabe, aí um cronograma. Também voto de forma favorável. Senhores vereadores, mais algum assunto na pauta de hoje? Só quero deixar claro que os dois projetos são projetos que eu peguei em vice-presidente de Defesa do Consumidor, onde eu fiz, inclusive, uma explanação na Comissão de Constituição e Justiça, onde entendo que nós aqui, enquanto legislativo, não podemos estar interferindo na esfera administrativa, em especial nos procedimentos administrativos, e aí eu quero pedir vista para tentar conversar com o próprio vereador César. Seria isso. Obrigado. Obrigado, senhor vereador. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Foi pedido... Boa tarde.
Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas vereadores, boa tarde à equipe técnica aqui da casa e boa tarde também à população que nos acompanha. Está aberta mais uma reunião da nossa comissão mista aqui de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, que tem todas essas pautas aqui inclusas. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, iniciando então os nossos trabalhos. Consulto aos vereadores Almir Vieira e Alexandre Matias a dispensa da leitura da ata da reunião ordinária do dia 2 de maio, encaminhada por e-mail. Okay. Perfeito. Apenas alguns recados aqui. O primeiro que eu tinha feito aquela averiguação lá da reunião da parte da arborização, ainda estou esperando, eles tiveram que cancelar uma data ali, estão esperando ainda para nos passar uma questão de visita em loco. Então, estou esperando o Éder me dar essa confirmação, que eu acho que é bem bacana da gente fazer isso, né? Paralelo, estive conversando também com o Matias, líder de governo, né, para procurar aqui na parte da agricultura trazer alguma situação dessa, principalmente, vereador Almir, em relação à merenda das crianças, que existe um projeto do município de fortalecimento da agricultura familiar, e eu acho que são projetos que têm pouca divulgação, e era interessante a gente fazer uma matéria em loco nessa parte. O líder fica responsável aqui, intimado, por fazer esse contato aqui com o executivo. Sugiro até, presidente, que convide aí o diretor da agricultura aqui de Blumenau, que ele pode talvez passar uma informação mais apurada no que diz respeito a isso aí. Exatamente, até fiz um contato agora com o Maia, que é o atual diretor rural, da diretoria de desenvolvimento rural, lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a ideia é que a gente possa convidar ele então para vir fazer uma explanação dos trabalhos realizados pela diretoria, né, obviamente também possa trazer essas informações sobre esse projeto com relação à merenda escolar no município de Blumenau. Legal. Até o vereador Almir tinha suscitado alguma questão que era referente à indústria e comércio, que tu tinha sugerido na reunião passada. Tu chegou a conseguir algum contato, algo nesse sentido ainda não? Tá. Qual que é o assunto, desculpa? A abertura das tinturarias, a dificuldade que eles estão tendo a dificuldade que empresas de tinturaria e que fazem esses gráficos, essas estamparias também, a dificuldade muito grande deles conseguirem alvará. Eu tive um exemplo que eu acabei comentando aqui, deu até um problema com um funcionário de carreira, que ficou quase um ano, o cara estava perdendo 40% da produção dele, era da Marisa, aquela de São Paulo, não sei onde, e a Marisa estava exigindo um selo que aqui em Blumenau, esse funcionário sentou em cima do processo e não liberou. A partir do momento que a gente teve toda aquela confusão aqui na tribuna e com o funcionário, uma semana depois estava liberado. E o cara estava perdendo o contrato da empresa com a Marisa por conta dessas questões. E é o que mais a gente ouve falar, esse problema das estamparias aí, que fazem esse tipo de trabalho, e tinturarias também, a dificuldade de conseguir tirar essas licenças ambientais aí. Também tem as lavações, tá? É bem problemático também, tá? A maioria delas vive e trabalha na clandestinidade, né, de forma irregular. É interessante também a gente pautar. Talvez seria legal a gente pensar quem que a gente pode chamar para uma reunião nesse aspecto, né, para tentar avançar nessa questão. Não tem uma associação organizada, eles não têm uma referência. Talvez as tinturarias ainda, estamparias, até pode ser que entra no modelo da indústria e comércio. Ou então chamar alguém responsável, Matias, pela questão do governo, até para a gente às vezes entender os obstáculos que tem, né? Chamar o Éder para discutir esse assunto e depois a gente faz uma comunicação setor, né? Eu acho que seria interessante pensar nessa questão aqui. Perfeito. Eu também estive conversando com o Sinduscom, algumas questões aqui referentes à indústria e comércio, mas ainda a gente está pontuando. Tem alguns obstáculos aqui que talvez também a gente traga para uma reunião, mas eu ainda estou esperando aí, né? E algumas situações, inclusive, que está tendo um diálogo aí com a prefeitura, talvez se encaminhe já direto lá e não haja necessidade da gente avançar aqui, né? Fora isso, então, a gente fica aguardando essas questões. Eu vou pedir aqui a leitura, né, resumida aí dos projetos, primeiro até da sua autoria, vereador Almir. Projeto de lei complementar número 1842, de autoria do vereador Almir Vieira, que altera e acrescenta dispositivos no artigo 61 da Lei 2047, de 25 de dezembro de 1974. Todos os pareceres foram favoráveis, tiveram 2 subemendas. Isso aqui diz respeito à coleta e ao manuseio do óleo de cozinha e algumas responsabilidades para os próprios comerciantes da cidade na forma da coletagem e na forma da entrega desse material.
Isso aqui vem de exemplo já de várias cidades que a gente levantou isso. Inicialmente esse projeto entrou de uma forma um pouco atravessada e a gente conseguiu, através de algumas subemendas, tirarem os vícios que tinham. E ele vem agora a dar algumas obrigações, tendo em vista que conversa com vigilância sanitária, conversa com outros organismos do município. Tem lugares aqui em Blumenau, e vou dizer para vocês, lugares com bandeira, né? Que se for olhar o óleo de cozinha que faz a fritura, a pessoa deixa de comer. Então, isso aqui vai ter uma obrigatoriedade onde a pessoa vai ter que, o empresário vai ter que mensalmente apresentar, né? Não apresentar, mas no momento da retirada do alvará novo dele, ele vai ter que ter lá uma tabela de carimbo, uma tabela de vistoria, uma tabela de entrega, apresentando para poder retirar. Essa é a ideia da lei. Legal, vereador Matias. Favorável. Favorável também. Inclusive, parabenizar o vereador Almeida. A gente fez uma visita logo no início do mandato, junto com o vereador Alexandre Caminho. A gente fez procurando alguns projetos que tem nessa questão de óleo de cozinha em outros municípios e tal, tentando trazer para cá, mas a gente não debruçou tanto em relação a isso. Então, legal que tu fez a questão aí da lei. Meu voto também é favorável. Parece que a gente até combinou, porque agora um projeto do vereador Almir, depois na sequência um do vereador Alexandre e depois um da minha autoria. Então, assim, a gente está em sintonia aí. Isso demonstra como trabalhamos. Projeto de lei número 7.843, do vereador Alexandre Matias. Altera o dispositivo do artigo da lei do primeiro artigo da lei número 4.493, de 20 de julho de 1995. Nada melhor que o próprio autor para poder estar falando do seu projeto, né? Esse projeto, nos moldes do que a gente já teve a honra de apresentar e aprovar aqui na Câmara de Vereadores, com relação à carteirinha de identificação dos portadores de autismo, a ideia é que também os customizados, né, as pessoas que têm, e infelizmente têm conviver com a bolsa de colostomia, exatamente, eles tenham a possibilidade de ter uma carteirinha de identificação para que também possam se utilizar dessa prioridade que eles têm no atendimento nos mais variados órgãos aqui no município de Blumenau. E aí a gente apresentou uma emenda que ela é corretiva com relação à inconstitucionalidade que apresentava inicialmente o projeto. Obviamente, voto favorável. Favorável. Também favorável, parabenizo inclusive o vereador Alexandre Matias, li o projeto, achei muito interessante, bem interessante mesmo, tanto em relação à questão do autismo quanto ao complemento depois. Na sequência, projeto de lei 7.847 aqui, da minha autoria, deixar para o vereador Almir Vieira. Sim. A leitura. Projeto de lei número 7.847, autor vereador Bruno Cunha. Emenda que denomina Vamos lá, Barros. É isso. Praça localizada no bairro Itopava Central. Permita-me explicar só, foi aquele caso que chocou aqui a sociedade blumenauense, né, em relação ao feminicídio aqui, que acabou sendo duramente assassinada, e a gente tem construído aí uma conversa com o executivo, com os parentes, com os moradores, no sentido de fazermos uma homenagem na praça, que era muito próxima à residência dela, inclusive tentar fazer daquela praça ser um lugar de bastante movimentação nesse sentido, de conscientização. E paralelo a esse projeto, a gente encaminhou também com a data do falecimento, a questão de tornar aquele dia, o dia do combate ao feminicídio na cidade de Blumenau, para a gente construir política pública em parceria aí com a Secretaria de Desenvolvimento Social, para fazer alguns seminários, né? Então é um assunto que está bastante em voga agora, vários casos, infelizmente, que têm acontecido, então a gente acredita que pode ajudar nesse combate em relação aí à violência contra a mulher de uma forma geral, né? Então o meu voto, obviamente, aqui, agradecendo aos colegas, favorável. E, por último, projeto de lei 7.852, de autoria do vereador Silvio Zimmermann. Como já mencionado, o projeto de lei 7.852, vereador Silvio Zimmermann, acrescenta dispositivo no artigo 33 da lei número 8.362, de 9 de dezembro de 2016, para instituir o Dia Municipal do Remador em Blumenau. O projeto passou por todas as comissões e todos os pareceres foram favoráveis. Tem uma emenda corretiva. Não tem nada, está tudo certo. Favorável, senhor presidente. Vereador Alexandre Matias. Da mesma forma, voto favorável. Presidente, já aproveito até para parabenizar o senhor, nosso presidente
da comissão, o vereador Bruno Cunha, pela iniciativa do projeto anterior, da Bia Varrods, né? Nós tivemos aqui recentemente uma audiência pública para tratar sobre a violência contra a mulher, e me deixou bastante chocado e emocionado o depoimento da mãe da Bia Varrods com relação aos acontecimentos, ela que presenciou aquela cena deplorável, né, de ver a filha assassinada, e uma homenagem muito justa, e parabéns aí pelo encaminhamento. Da mesma forma, já aproveito para declarar o meu voto favorável ao projeto do vereador Silvio Zimmermann. Obrigado pela gentileza, e também voto de forma favorável ao projeto do vereador Silvio Zimmermann. A gente fica então combinado, o vereador Alexandre Matias, de tentar ver, né, um projeto alusivo à questão da agricultura aqui no município, para a gente tentar até uma visita em campo. Talvez a gente... Vereador Almir, até especificar um pouco aqui para a nossa equipe técnica esse problema da tinturaria ali, de alguns segmentos, e a gente fazer uma conversa específica com a FAEMA focada neste assunto aí das lavanderias e tal. Eu acho que seria interessante para já avisar o Éder sobre esse tema, para já poder trazer de forma propositiva, ver o que pode fazer de avanço, né? E, paralelo, eu também estou conversando algumas pautas aqui mais da indústria e comércio, e devo trazer aí nas próximas comissões, aí, reuniões nossas, algumas novidades, algumas propostas também. Algum vereador gostaria de se manifestar? Não? Não, tudo certo. Então, a gente agradece aí a presença, né, também a equipe técnica, aqueles que nos acompanharam, e voltamos aqui a convidar, né, para que possam acompanhar a nossa próxima reunião, sempre nas quintas-feiras, a partir das 2h30 da tarde, nessa comissão, que é uma comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. E quem tiver alguma ideia aqui também nos acompanha, pode encaminhar para a equipe aqui legislativa da casa, né, que com certeza será escutado. Obrigado a todos, uma ótima tarde.